eles conseguiram levar Celso Daniel. 2 dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado com 11 tiros, numa estrada de terra em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo. Celso Daniel era uma figura importante no partido e seria o coordenador da campanha do PT na eleição de 2002. Na época, Sombra passou a ser o principal suspeito. Ele teria planejado o assassinato porque o prefeito queria pôr um fim no esquema de cobrança de propinas de empresas de transporte em Santo André. Sombra sempre negou o crime e morreu de câncer em 2016. A polícia concluiu a investigação como crime comum e apontou como responsável uma quadrilha da região especializada em sequestros. A família de Celso Daniel nunca acreditou nessa versão. Um crime de mando planejado de uma espécie de máfia que se instalou na prefeitura. E aí isso precisa ser investigado. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O processo corre em segredo de justiça. A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel, e que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Em 2016, Marcos Valério já tinha falado sobre o caso Celso Daniel em depoimento à Justiça Federal do Paraná. Ele revelou a conversa que teve com o então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, a respeito da suposta chantagem que Ronan Maria Pinto estava fazendo à cúpula do PT. O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira